Elabore o seu plano de carreira. E agora eu vou passar para você algumas estratégias para que esse plano de carreira possa estar organizado, possa ter um foco. A gente precisa de foco, porque disciplina significa ter foco. Então, olha só, as estratégias para você construir a carreira de sucesso como mestre, como educador, como um profissional de educação, não necessariamente só na área pedagógica, é fundamental que a sua primeira estratégia seja uma reflexão do que você estava sonhando ou pensando quando você escolheu essa carreira, essa profissão. Quais eram os seus sonhos? Quais eram os seus sonhos quando você pensou assim, eu quero ser um profissional de educação, eu quero ser um professor disso, eu quero ser um diretor, um pedagogo, eu quero ser um administrador de um processo educacional, eu quero ser um profissional da educação. O que você pensava? Quais eram os seus sonhos quando essa escolha aconteceu na sua vida? Com certeza na sua juventude. Quais eram os seus sonhos? Pare um pouquinho e pense sobre eles. O que você sonhava? Vou até tomar um golinho d'água enquanto você reflete sobre isso. O que você pensava? Quais eram os seus sonhos quando você escolheu ser um educador? Pensou? E agora, então, vamos partir para a segunda estratégia, já que a primeira estratégia é você resgatar o seu hábito de sonhar. Resgatar o seu hábito de olhar para o futuro. Porque visão de futuro é um sonho em ação. Então, pode ser que a gente tenha sonhado, mas não tenha construído uma visão de futuro que carregasse aquele sonho. Portanto, a segunda grande estratégia tem a ver com o seguinte: a crença que você tem na educação, no setor, na atividade que você trabalha. Educação para você, o que significa? Existe a necessidade de reler essa palavra? Será que educação tem no nosso coração, tem na nossa mente, na nossa cognição, na nossa ação, um conceito amplo? Ou educação ainda tem na nossa mente o fato de sermos transmissores de informações, de conteúdos, que hoje, graças a meu bom Deus, nós estamos não mais falando em grade curricular, e sim matrizes, né? Dando essa ideia do dinamismo. Educação é isso. Para que existe uma instituição educacional? A causa é a educação, a sua segunda estratégia. Faça uma moldura do que vem a ser educação para você e encontre essa conceituação com os seus sonhos. Aquele que você teve, que hoje você pode ter aí pensado numa série de frustrações, mas com certeza nós estamos vivos, não estamos em momento de escrever epitáfio nenhum, estamos em momento de resgatar nossos sonhos, de acreditarmos na causa, porque quem acredita na causa consegue fazer a diferença. Quem acredita na educação consegue enxergar sinais que mostram um formato diferente de escola. Sinais que fazem com que a gente lembre das palavras de Peter Drucker, um consultor de renome no mundo, com foco na gestão, e ele diz assim: as escolas, elas ainda estão arrumadas como há 300 anos atrás, quando criaram um livro didático. Que formato de sala de aula, num momento como esse? Por exemplo, nós estamos participando aqui de um formato de sala de aula, um formato inovador, um formato que não é educação à distância com crase, é educação à distância sem a crase, porque, na verdade, esse momento aqui é para diminuir a distância entre você e as reflexões que a gente está fazendo aqui. Esse é um formato inovador. Mas a gente está levando inovação para dentro da sala de aula, e eu não estou falando somente das questões tecnológicas, não. Eu estou falando daquele grande encontro de pessoas, porque sem vínculo afetivo, ninguém presta atenção no que a gente fala. Portanto, essa segunda grande estratégia é até que ponto nós estamos ressignificando a palavra educação na nossa vida. E a terceira estratégia, portanto, ela vai fazer com que as outras duas sejam potencializadas, que é o seguinte: vamos fazer um diagnóstico. Vamos parar e pensar assim, olhando para dentro de cada um de nós, olhando para dentro da carreira chamada você, da marca chamada você. Quais são
as suas forças? Quais são as competências, as habilidades que você sabe que tem como diferencial na sua marca? Nessa hora, humildade não é isso não. Uma vez eu perguntei para os meus professores assim, o que você faz melhor do que os outros? E eles me responderam assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu percebi que fui eu que fui incompetente ao perguntar. O que eu queria saber era até que ponto cada um se autoconhecia naquelas coisas que a gente sabe que pode estar numa mesma função, mas tem competências, tem habilidades diferentes uns dos outros. É isso que a teoria das múltiplas inteligências vem fundamentar. Nós somos diferentes, ninguém é melhor do que ninguém, mas temos habilidades diferentes. Daí a humildade intelectual é fundamental, porque nós só somos diferentes. Então, olhar para dentro de cada um, quais são as suas forças, o que você faz melhor do que o outro, e olhar também com humildade para dentro de você, e perceber que ninguém é tão bom que não possa ser melhorado. Quais são as suas fraquezas? As suas fraquezas no campo técnico, no campo pessoal, no campo relacional, no campo espiritual, no campo emocional. Quais são as suas fraquezas? Porque nós estamos falando de um profissional que é um ser vivo. Quais são as suas fraquezas? Listar essas duas coisas tem a ver com esse momento de autoanálise, de se fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico não tem somente que ficar olhando para dentro. Essa é a primeira etapa da autoanálise. Dentro de nós, quais são as nossas forças e fraquezas? E do lado de fora? No nosso sistema, no Brasil, no mundo, quais são as oportunidades e as ameaças que a gente tem nessa profissão? Então, com certeza, fica mais fácil agora pensar nas últimas estratégias. Por quê? Porque nós estamos falando do lugar. Mapeie o lugar onde você de verdade está atuando no momento presente, na sua carreira, nessa marca chamada você. Em que lugar? Em que sistema? Qual a filosofia educacional que se preconiza no lugar que você trabalha? E agora, pense também no seguinte, olhando para esse lugar, lado de fora, quais as oportunidades que você tem para fazer a diferença? E quais as ameaças que você também tem? Bom, pegue as suas forças internas e as suas oportunidades externas e potencialize. Pegue as suas fraquezas internas e as suas ameaças externas e neutralize. Como? Crie um método, pense que a ousadia de olhar o onde, que é o seu espaço, depende também da última estratégia, que vem a ser o como fazer. O como você vai se preparar para isso? Como você vai se planejar para esse sucesso? Então, é em cima dessa reflexão que eu gostaria que você, ouvindo assim ao som de uma música, de uma voz, que eu acredito que todo mundo goste muito, uma homenagem, inclusive, a alguém que pensou no seu processo de educação de uma forma muito interessante, Bocelli. Esse som dessa música ouça essa música, ouça essa voz, pense nesse ser humano que está representando uma carreira como a nossa carreira, coberta de desafios, de vitórias, de dramas resgatados e sonhos ressonhados. Bocelli. Essa voz é sensacional, todos nós gostamos dessa voz, mas você conhece a história de Bocelli? Quando eu disse que a primeira estratégia era pensar nos nossos sonhos, pense bem numa coisa. Bocelli, quando sonhou com o seu futuro e a sua carreira, ele sonhou em ser um tremendo atleta, um jogador de futebol. E ele foi se preparar para alcançar a vitória nessa escolha profissional. E estava no auge da sua carreira, aos 17 anos, quando uma fatalidade, um acidente, fez com que Bocelli ficasse cego. Resgate, pense bem nas suas forças e as suas fraquezas. E lembre o seguinte, Bocelli, para um tremendo jogador de futebol, ele é um tremendo compositor e um tremendo cantor. Ouça mais um pouquinho o som de Bocelli e pense quais as suas forças e as suas fraquezas. E tome algumas decisões. E eu convidei Bocelli para vir até aqui, como poderia ser outra figura qualquer, só para fazer um gancho agora para nossas finalizações. Como Bocelli,
pode ter sido alguém frustrado profissionalmente, no momento em que seu sonho parecia ter acabado. Sim, o sonho era ser um jogador de futebol. E ele estava num processo de muita fama, mas de repente fica cego. E às vezes a gente desiste por questões muito mais simples do que fatalidades como essas. Às vezes a gente desiste porque não está tendo a coragem de colocar os nossos pensamentos para fora. Às vezes a gente desiste porque falha na utilização de algumas competências que são fundamentais para que os nossos sonhos, por mais que eles tenham tido momentos da gente pensar que talvez essa escolha não tenha sido a melhor escolha, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que não desistiram da educação. Por mais que o nosso Brasil tenha nos apontado com muitos obstáculos, mas nós ainda estamos aqui. E com certeza o que nós precisamos é da vitória.